Olá, minha gente. Meu nome é Rafaela. Decidi iniciar antes de 2026 começar esse novo canal. Novo tudo, nova experiência, nova vivência. Esse canal é para falar um pouco de mim, um pouco das minhas vivências, né? Como assistente social também, como agora, né, estudando um pouco da psico. Ai, meu pai, gente. Vocês vão entender direitinho. Depois vocês vão entender direitinho, porque o meu esquecimento tá ótimo. Da neurociências, todos esses caminhos, né, das ciências que tá me levando agora. Tenho 29 anos hoje, na data de hoje. Eu decidi iniciar esse canal por conta de muitas pessoas falarem pra mim que eu tenho um jeito, tal, que isso, que aquilo, que eu sou muito desenvolta, né? Que eu falo, cara, não falo mesmo, né? Eu vim aqui passar pra vocês também um pouco de tudo que eu vivi, que eu venho vivendo, né? De alguns estudos, de algumas experiências minhas. Eu tô aqui fazendo carinho no meu cachorro porque ele é muito carente. Ele tá aqui do meu ladinho, me assistindo a gravar esse vídeo. Iniciar, né, o ano de 2026, né, 25/26, buscando novos ares, novas experiências, passando um pouco também para vocês cada uma dessas coisas. Aqui eu vou falar um pouco da anemia falciforme, que eu sou também portadora da anemia falciforme. E pouquíssimas pessoas chegam mais para perto. E pouquíssimas pessoas têm esse entendimento, ou têm dificuldade, ou têm o traço, ou não sabe que tem também. Tudo isso é muito mais difícil quando a gente não sabe, né? Eu vou passar um pouco do que eu já vivi para vocês, perdão. Também não vou ficar pedindo desculpa toda hora não, porque eu vou errar toda hora também, e é isso aí, tá tudo certo. Ainda estou me adaptando aonde eu devo olhar, porque eu olho para cá, aqui, eu tô olhando. Não é o sentido certo, é porque eu tô olhando para mim mesma, só que a câmera tá aqui para frente. Então, como eu tô gravando do celular, é muito mais complicado para mim entender isso. Vou falar um pouco da minha gestação, que eu sou sendo portadora de anemia falciforme, tendo uma gestação, né, de uma pessoa com falciforme, é um pouco mais diferente, um pouco mais complicada. Vou passar isso para vocês também. E como que foi o susto. Tudo isso também vou contar para vocês. Eu vou soltar vídeo, vou tentar manter a rotina de 3... Tentar não, eu vou fazer isso 3 vezes na semana. 3 vídeos na semana. Um falando sobre anemia, outro falando por esse lado da terapia, psicoterapeuta, né, que eu tô fazendo o curso, lembrei o nome do curso, gente. Como que a pessoa faz o curso e não lembra o nome do curso? Mas eu estou grávida, me deu um voto de confiança. Então eu esqueço tudo, não adianta, eu esqueço as coisas todo dia. E falar um pouco da minha vida também para vocês. Eu venho de uma vida assim, né? Não era muito fácil, né? Mas também não era, nunca passei necessidade, graças a Deus. Né? Minha mãe era concursada da prefeitura, eu já estudei em colégios ótimos, né? Minha mãe tinha condições mesmo sendo bolsista, minha mãe tinha condições de arcar, né, com as coisas. E por muito tempo, aliás, eu acho que eu sempre fui assim, gente, se ouve cachorro, cavalo, eu moro perto de um eu não sei te explicar.
É uma lagoa, só que tem um espaço aqui que o pessoal bota cavalo, bota porco, bota um monte de coisa. Então eu moro quase em frente a isso. Então sempre vai ter uma carroça passando. Meus cachorros latindo, que eu tenho 2 cachorros. Tem 2. Aqui um vindo aqui, ó. Acho que é Pantera. Aí o outro que vem mais feliz é Negão. Então, tem essa vida também de mãe de pet, agora mãe de nenenzinho, mãe de Natanzinho. Então, tudo isso eu vou passar para vocês. Continuando o que eu estava falando, se eu lembrar de onde eu comecei falando. Então, a minha infância, graças a Deus, minha mãe me criou com meus pais eu sou filha de pais separados, né? Por muito tempo me culpei, né? Culpava meu pai também por ter nos deixado, tudo isso. Mas tudo é um processo na vida da gente. Nada é por acaso, né? Com tanto que a gente vai vivendo, que a gente vai aprendendo, a gente vai compreendendo muita coisa, nós vamos entendendo muitas coisas que aconteceram no passado e que naquele momento eu acho que a pessoa achou que estava fazendo certo, ou melhor, e talvez seja aquilo mesmo na cabeça, né? Isso tudo, hoje em dia eu não procuro não culpar ninguém pelas suas decisões, nas suas escolhas, que cada um tem seu caminho, não é verdade? Minha mãe, perdi minha mãe aos 19 anos, né, em decorrência a um infarto fulminante. Foi um baque também para mim. Hoje eu falo sem chorar, porque infelizmente ela faleceu na minha frente, né? Eu estava internada por conta da anemia falciforme. Eu jamais esperava, ó. Pantera, por causa da anemia falciforme, entendeu? Tudo isso. Mas graças a Deus eu consegui passar por tudo isso, com a ajuda de muitas pessoas, né? Com a cabeça no lugar, o que foi mais difícil de manter, né? Psicológico firme, que nem sempre foi firme, nem sempre foi bom. E continua não sendo, gente, porque a cabeça de ninguém é 100%. Entendeu? Ninguém é 100%. A gente pensa, a gente se auto-sabota o tempo todinho, né? Fica brigando internamente com a gente mesmo. Então tudo isso como que eu vou te dizer? É um prato cheio para os nossos pensamentos, né? Eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida, não que seja um critério para você estar aqui ou não, porque aqui eu não vou falar sobre isso, né? Eu vou falar sobre evolução em todos os sentidos da vida, né? Que mesmo você sendo evangélica, você sendo... Não evangélica não, correto, o termo correto é protestante, né? Você sendo umbandista, candomblessista, muçulmano, qualquer religião, a gente tem que ter fé. E é disso que eu vou falar aqui também para vocês, né? Porque minha vida sempre foi fé, eu sempre fui meio que não é que é abalada pela vida, mas que a vida a gente sabe que não vai ser fácil para ninguém. Alguns têm os meios mais facilitados e outros não, mas todo mundo vai passar por dificuldades na vida. É isso. Aos 19 anos perdi minha mãe, em decorrência ao que eu já tinha falado com vocês, que eu fui no parque. Infelizmente ocasionou de ela falecer na minha frente, dentro de um hospital. O médico não foi lá, aquelas coisas que estava dormindo, aí veio com, né, a pessoa passando mal e ele acordando. Mas eu acredito que Deus faz tudo certo, né? Talvez se fosse da minha mãe sobreviver, talvez não sobreviveria do jeito que ela talvez desejasse. Então, tudo que Deus faz é perfeito.
precisei não, trabalhei e precisei morar até eu conseguir um emprego na casa de um tio, de outra tia, porque eu não conseguia voltar para casa, porque qualquer lugar da minha casa me fazia lembrar minha mãe. Então aquilo ali para mim era muito difícil de lidar, né? Aí morei com, acho que foi 3 tias, não, 2 tias, cheguei a morar mesmo, de verdade. E minha avó. Só que não dava certo, porque eu, como filha única, eu não sei. Não é que eu não sei, eu não gosto que mexe nas minhas coisas. E lá na casa da minha avó, por ser casa de todo mundo morava junto, então eles estavam acostumados àquela rotina e eu acabei chegando ali, entendeu? Eu ia só final de semana. Só final de semana, na casa da minha avó, parte de pai. Então ela me acolheu e entendeu que eu não me adaptei aqui àquela rotina. Nessa época eu já namorava 3 anos com meu atual marido. Meu atual não, sempre, primeiro marido, né? Ele me ajudava muito porque eu trabalhava, vendia coisas na rua. Bom, gente, eu tô com coisa aqui porque tem um negócio agarrado no meu aparelho. Então tá me incomodando. Aqui não vai ter vídeo perfeito. Já vou deixando claro, não tem vídeo perfeito porque eu não tô aqui para entregar perfeição para ninguém. Entregar a realidade. Entendeu? E aí a realidade é essa aqui que a gente não tem um celular de câmera boa, a gente não tem um espaço para gravar, e vai ser assim. Beleza. Aí comecei morando com minha avó, morei com minha tia, parte de mãe, só que ela era mãe da minha tia, não é minha tia de sangue. A casa seria... Como que eu vou explicar? A minha tia era casada com o meu tio, que é irmão da minha mãe. Só que o meu tio foi embora para outro lugar, foi viver a vida dele em outro lugar, e minha tia sempre me acolheu, sempre me tratou como sobrinha, desde sempre, e nunca tivemos problemas com isso. E ela me acolheu. Só que na época ela trabalhava, minha prima trabalhava, e eu ficava assim, né, de galho em galho, né, não dava muito certo, né. Beleza. Morei com minha avó depois dessa casa da minha tia, e logo depois que minha mãe faleceu, eu fui pra casa da minha tia. Aí depois eu fui pra casa da minha avó, só que não me adaptei devido ao que eu expliquei a vocês. E depois eu fui morar com uma tia que estava em período de... Essa já é tia irmã do meu pai. Que aí eu fui morar com ela porque ela estava em processo de separação e estava muito difícil, ela estava se sentindo muito sozinha. E a filha dela na época era muito nova, então ela não poderia conversar muitas coisas, certas coisas com a filha dela. Então ela me pediu para me morar com ela, para que ela ia se sentir mais segura, porque os filhos já estavam todos casados. Todos casados não. Um morava com ela, mas ele vivia mais na rua do que em casa. Né? Já estava com namorada, então só ia para casa praticamente para dormir. Então ela me pediu para eu morar com ela. Fui. Vivemos muito bem, graças a Deus. Tive algumas intercorrências, mas que não vem ao caso, com o ex-marido dela, falecido, né? Que Deus o tenha em bom lugar. Mas tudo que a gente resolveu ali, acabou. Deixa eu lembrar das coisas. Tem muita coisa pra falar. Muita coisa pra falar. Aí tá. Nesse período que eu tava morando com ela, eu já tinha entregado o currículo em um supermercado, em algumas lojas, e o supermercado me chamou para trabalhar. Foi o primeiro que me chamou e eu fui. Comecei trabalhando como caixa, aí consegui juntar um dinheiro, consegui voltar para casa, porque a casa ficou muito tempo fechada. Acho que uns 6 meses, quase 7 meses fechada. Aí eu tive que voltar para casa, porque eu não ia lá nem para abrir. Não ia para fazer nada. E lá era casa de herdeiro. É casa de herdeiro até hoje, né? Que tem um tio meu que mora lá ainda, irmão da minha mãe. E a casa, né, ficou lá, uns tios querendo vender, só que eu sei, não sei se me cabia, mas
na minha cabeça cabia, porque como minha mãe faleceu, depois dela eu tenho direito também. Eu não concordei em vender. Por quê? Eu estava morando de favor na casa dos outros. Eu não tinha onde cair morta. Então eu precisava daquele lugar para me voltar e reconstruir minha vida. Assim foi feito. Não vendeu. Eles entenderam o meu ponto de vista. Não teve briga. Não teve discussão. Eu só falei isso. Porque além de mim tinha esse outro tio que mora lá até hoje. Entendeu? Que é uma casa na frente e outra casa atrás. E super entenderam, não fizeram questão, entenderam o meu lado. Beleza. Voltei para casa. Muitas coisas da minha mãe tinham sumido. Mas isso também não vem ao caso, que isso é outra coisa, que eu também já não faço mais questão disso, né? Porque depois a gente vai vendo que são coisas pequenas perto do que a gente já viveu dentro, as lembranças que a gente tem ali de dentro, né? Ok, consegui reconstruir, comprei as coisas, consegui comprar as coisas, meu tio me ajudou muito, o irmão da minha mãe, comprou a porta da casa, que a porta não estava legal, comprou a porta da casa, consegui colocar a porta no lugar e fui vivendo, fui fazendo, fiz faculdade de serviço social, terminei, fiz a pós-graduação em serviço social na educação, terminei e fiquei fazendo concurso e continuando trabalhando no mesmo lugar onde que eu trabalhava. Hoje eu não trabalho mais porque eu estou afastada devido a um problema da anemia, decorrência da anemia, que fez 1 ano agora em dezembro, que eu fiz uma cirurgia na perna. Né? Aí tive que parar o tratamento porque eu engravidei. Né? Aí é isso. É muita coisa para falar, é muitas questões para ser colocadas, debatidas, conversadas, desabafadas, né? E esse é o primeiro vídeo do canal, que eu venho me apresentando, venho falando um pouco da minha história. Se vocês tiverem interesse em mais alguma coisa, saber mais alguma coisa que eu possa passar para vocês, eu vou estar aqui falando, conversando com vocês. 19 anos passando na época, né? Passei por tudo que eu jamais imaginaria passar, né? Então eu acredito que eu sou um testemunho de fé, de fé em Deus, em fé em Nossa Senhora, porque abaixo de Deus ela me acolheu, né? E depois dela foram as pessoas que eu também nem imaginava que me ajudaria, que faria questão de estar do meu lado, estavam. Essa é a verdade, né? A minha eterna gratidão a todos eles por ter ficado do meu lado sem questionar, sem esperar nada em troca. Essa é a verdade. Então eu sou extremamente grata por todos eles e aqueles que fizeram presente naquele momento, né? Eu não esqueço de nenhum deles e jamais eu vou esquecer. E é isso. Falaremos de evolução como pessoa, como todo. Falaremos sobre até um pouco também da terapia, se vocês quiserem que que eu fale de alguma coisa. A gente fala da neurociência também. Tem do Ho'oponopono mágico também que eu venho falando e venho fazendo lá há muitos anos, o Ho'oponopono mágico. Só que aquele negócio, o Ho'oponopono, vocês têm que ter uma rotina, né? E aqui eu não consigo ter aquela rotina direto de fazer. Mas o Japamala dorme comigo, eu faço. Às vezes eu apago de cansaço, né? Então, vamos caminhando devagar, com calma, e tudo vai se ajeitando. As coisas vão melhorando e a gente vai evoluindo. Vou falar também da anemia falciforme. Eu vou ver se eu vejo um dia certinho, tipo, como eu quero fazer 3 vezes na semana, eu vou ver se eu vou fazer terça, quinta e sábado ou segunda, quarta e sexta. Vou ver direitinho. Mas esse é o primeiro vídeo que eu tô soltando hoje, é segunda-feira, dia 29 de dezembro de 2025.
para começar 2026 acabando com tudo. E outra coisa, 2026 é o seu ano. Vamos ter fé e correr atrás daquilo que a gente quer. E eu confio em você. Um beijo. Tchau, tchau.